Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre a live do Bolsonaro ontem no Inteligência Limitada, né? Bolsonaro teve lá com o Vilela, lá no Inteligência Limitada, ele e o Tarcísio, os dois falaram lá com o Vilela, responderam perguntas do pessoal. Vocês sabem que o Vilela é meio sossa, né? O Vilela faz umas perguntas, tipo MBL da vida, o cara é totalmente isentão da vida. Fez um monte de pergunta difícil para o Bolsonaro respondeu tudo, maior boa vontade, mais uma vez juntou um monte de gente aqui, teve mais de 200 mil pessoas simultâneas na live, e olha que o YouTube nem estava entregando, tá? Eu tentei procurar a live dele, se você não corresse atrás de procurar a mesma live, o YouTube não estava entregando não. Já tem aqui no total 600 mil pessoas, acabou de acabar a live agora, tá? Eu tô gravando esse vídeo imediatamente após o final da live, 600 mil visualizações já, Bolsonaro, como sempre, atraindo muita gente na live, realmente impressionante a popularidade que ele tem, mesmo depois de todos os ataques da esquerda, todos os ataques do STF, essa coisa toda, o cara ainda junta uma quantidade enorme de gente na live. Vamos entender o que aconteceu nessa live, ver os pontos principais, porque teve algumas polêmicas, tá? Com o Tarcísio, teve polêmica com a Zambelli. Essa notícia foi sugerida por Jagunço Aspone do Xandão, Volta Bolsonaro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Você pode estar estranhando a thumbnail desse vídeo, a capinha do vídeo, né? A questão toda é a seguinte, o YouTube está começando a traduzir os meus canais para o inglês. Então, se uma pessoa lá nos Estados Unidos quiser saber da política brasileira, quiser vir no meu canal e saber da política brasileira, ela pode ouvir eu falando em inglês, né, com a tradução automática por inteligência artificial e coisa e tal. Por enquanto a tradução automática tá uma bosta e a voz que botaram para mim é uma voz de merda, mas a verdade é que as coisas tendem a melhorar com o tempo, né? Então eu vou investir nesse negócio de você ter uma boa apresentação lá para o pessoal de fora e, portanto, eu não posso ter mais texto na thumbnail, não pode ter mais texto. Porque, né, como vai ser passado em vários lugares do mundo, não pode ter texto. Vai ter a minha imagem, vai ter mais ou menos o jeitão da thumbnail hoje, mas vai ter um outro esquema lá que não vai ser né, não pode ter texto. A tradução do texto não chega lá na thumbnail. O título vai ser traduzido também. Enfim, vamos falar aqui sobre o caso do Bolsonaro. A live teve quase 4 horas de live, cara. Cara, fazer uma live de 4 horas é cansativo, bicho. Eu não sei se já tiveram essa experiência. Você ouvir a live é uma coisa, você tá lá falando é outra, porque você tem um desgaste emocional de estar falando ali, de estar respondendo pergunta, muitas vezes perguntas que são pegadinhas e coisa e tal. Então assim, tem um desgaste grande quando você faz uma live tão longa dessa. Realmente é impressionante o Bolsonaro tem feito essas lives com muita força, sem problema nenhum, né? Então tem aqui uma coisa que chamou a atenção do pessoal foi a pergunta sobre o Tarcísio de Freitas e as urnas eletrônicas. Porque vocês lembram que alguns dias atrás o Tarcísio respondeu dizendo que as urnas eletrônicas não tinham nenhuma evidência de problema, que elogiou o Tribunal Regional Eleitoral e não sei o que lá e coisa e tal. E você sabe que o Bolsonaro insiste no erro de criticar as urnas eletrônicas. Eu falo isso, eu sinceramente, esse é um ponto que eu tenho de discordância com o Bolsonaro, todo mundo que assiste o meu canal sabe disso. Eu não vi evidência nenhuma de fraude nas urnas eleitorais. E mais do que isso, eu acho que é um erro criticar as urnas eleitorais. Por quê? Porque você tira voto de você mesmo. O seu eleitor que confia em você, se você diz que é uma caixinha mágica, que não interessa o que ele digite lá, que o STF vai decidir quem é o voto, para que ele vai votar então? Você está perdendo o voto do seu eleitor. É uma burrice do Bolsonaro ficar criticando a urna eletrônica. Enfim, mas o Tarcísio também falou que elogiou a urna eletrônica e coisa e tal. E perguntaram para ele aqui nessa questão, porque estava o Bolsonaro do lado, como é que o Tarcísio vai se virar? O Tarcísio deu uma rebolada. Eu não vou te enganar não, o Tarcísio deu uma rebolada. Olha só. Vamos tocar nesse assunto aí? Urna eletrônica. Falaram, ele deu uma declaração a favor da urna eletrônica. Eu duvido você perguntar para ele na frente do Bolsonaro. Estou perguntando agora. Você perguntou para mim, você podia perguntar para mim. Exato, falei, eu vou perguntar e vou colocar vocês em maus lençóis. Qualquer coisa, não tem problema. Não tem problema nenhum essa pergunta. A gente não tem que esconder. Eu acho que a gente tem que agir sempre com transparência. Estávamos numa reunião com o colégio de presidentes do Tribunal Regional Eleitoral. Esse colégio é presidido pelo presidente do Tribunal Regional de São Paulo.
Então ele me convidou, é uma pessoa que tem atuado aqui na Justiça Eleitoral de São Paulo, e o que eu falei foi da Justiça Eleitoral, instituição Justiça Eleitoral. Eu acho que a gente tem que separar as coisas. Deu uma rebolada o Tarcísio, porque ele falou da urna eletrônica, né? Mas tudo bem, é isso daí, falou. Aí depois o Bolsonaro fala que não, que tudo bem, eu discordo de algumas coisas com o Tarcísio, não tem problema, a gente tá junto, não sei o que lá. Ou seja, no final das contas não teve essa não, tá? Os dois estão de bem, não tem briga nenhuma. Aliás, nesses últimos dias tem havido muita gente da direita querendo jogar uma pessoa contra a outra, jogar o Tarcísio contra o Bolsonaro, jogar não sei quem contra não sei quem. Os dois mostraram aqui que não tem nada dessa, nada disso, os dois estão do mesmo lado, o Tarcísio é Bolsonaro, o Bolsonaro é Tarcísio. Não tem essa não, né? Outra coisa que teve de polêmica foi a questão da Zambelli, tá? Carla Zambelli, vocês sabem, ela está sendo julgada no STF agora e muito provavelmente vai ser condenada e vai perder o mandato dela por conta dela ter sacado uma arma às vésperas da eleição. E a minha opinião, eu já falei para vocês, eu não gosto da Zambelli exatamente por causa disso. Aquele dia eu desgostei da Zambelli porque a minha visão é que ela sacaneou o Bolsonaro naquilo ali. Não é possível que ela não tivesse autocontrole para não sacar uma arma em público às vésperas da eleição de 2022. Não é possível, ela fez de propósito. Ela fez para sacanear o Bolsonaro, só pode ser isso, não consigo ver de outra forma, né? E o pessoal discutiu isso aqui, o Bolsonaro defendeu a Zambelli, falou que não tem nada não sei o que lá, mas ele acredita que a atitude dela prejudicou a eleição dele. Na verdade, o Sam Puncher vai além aqui, ó. A Carla Zambelli tirou o mandato da gente, diz Bolsonaro, olha só. Ajudou. Agora, aquela imagem, da forma que foi usada, a Carla Zambelli perseguindo o cara lá. Aquilo é muito forte. Aquilo. Teve gente, olha, o Bolsonaro defende o armamento. O pessoal, mesmo que não votou no Lula, anulou o voto. A gente perdeu. São Paulo estava bem aqui, né? A gente estava com 20 pontos. Quase 2 milhões, né? Foi a diferença. E aí o que acontece? A Carla Zambelli tirou o mandato da gente. Ela tirou o mandato da gente. Você perde 5 pontos, quer dizer, a sua diferença é de 20 para 10 pontos. Ela tirou o mandato da gente. E foi isso mesmo. Eu concordo com essa leitura. Foi o idiota daquele mané do Bob Jefferson, né, do Roberto Jefferson e a Carla Zambelli, que na semana da eleição, cara, bicho, não é possível, cara, esse pessoal não podia acalmar, tomar uma aspirina, tomar um calmante qualquer, uma maracujina e dormir, ao invés de fazer uma merda desse tamanho, né? Porra, putz grila, cara, eu vou te falar um negócio, eu concordo com o Bolsonaro, a Carla Zambelli foi um dos motivos dele ter perdido a eleição em 2022. A gente nunca tem como ter certeza, tá? Qual foi o fator que mudou no final das contas, não tem como saber. Mas que certamente Bolsonaro estava num trend positivo e aquilo ali foi uma coisa que pegou mal, não tenha dúvida que foi, né? Enfim, mas de qualquer forma ele defendeu a Zambelli, ele falou que acha que a Zambelli não tem culpa, que não tem esse negócio todo e não sei o que lá. O Tarcísio também disse que vai ser testemunha de defesa do Bolsonaro e enumerou as razões para isso. Ele disse que tem confiança no Bolsonaro, não sei o que lá. Ele chegou a falar que ama o Bolsonaro. Ele falou que ama o Bolsonaro na entrevista. Então, muito bacana, o Tarcísio deixou claro que ele vai tentar a reeleição em São Paulo e o candidato a presidente em 2026 é o Bolsonaro. E eu acho que esse é o posicionamento mesmo, é isso daí. Eu, sinceramente, adoro o Tarcísio. Se ele for candidato, eu voto nele mole, mas muito fácil mesmo. Agora, o posicionamento tem que ser ele. Tem que ser esse. Por quê? Porque se você tirar o apoio ao Bolsonaro agora, aí que você está entregando o cara aos lobos do STF. Então temos que apoiar Bolsonaro mesmo. 2026 vai ser Bolsonaro, não tenha dúvida, né? O Bolsonaro também reclamou muito da questão da parcialidade do STF, foi muito discutida essa questão da parcialidade do STF, que evidentemente é um fato, realmente o STF tem abusado disso daí de forma absurda, né? Enfim, teve também a participação ao vivo do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro trouxe novidades, disse que tem a possibilidade do Mike Benz vir ao Brasil para uma audiência pública para esclarecer as conexões da USAID com instituições brasileiras. O Mike Benz, vocês sabem, é uma Roussete desgraçada, não gosto do Mike Benz, mas ele pode esclarecer essa questão da USAID com as agências de checagem de fato aqui no Brasil. É algo que pode ter um peso interessante aí na opinião pública aqui no Brasil. Eu acho bacana essa vinda dele por aqui, né? Aqui, ó, só para terminar aqui, o Tarcísio falando só sobre a lealdade a Bolsonaro. Só quem ama de verdade. Ou seja, ele falou mesmo de amor pro Bolsonaro ali do lado. É muito bacana a live. O Bolsonaro ficou até o final, respondeu qualquer pergunta que foi feita, não interessa a pergunta que foi feita. Perguntaram o negócio lá do, mas o Nunes Marques que votou para tirar o Lula da cadeia e coisa e tal. E ele falou que não, o Nunes Marques votou contra o Lula. E é verdade isso. O que aconteceu foi que depois a Carmen Lúcia mudou o voto dela. A Carmen Lúcia mudou o voto dela e daí
o Lula acabou sendo solto, né, nessa decisão da turma lá. Mas o Nunes Marques votou contra o Lula. Isso daí é mentira do pessoal que fica espalhando essa mentira por aí, né? Enfim, muito bacana a live do Bolsonaro, muito legal, gostei muito da participação dele, achei que teve menos gente do que poderia, mas é aquele negócio, né? Como eu falei, o YouTube tá escondendo mesmo a live do Bolsonaro, é impressionante como é que estão jogando contra. Mas não tem essa não, dia 6 de abril vai ter gente pra caramba lá em São Paulo, ele fez a convocação, 6 de abril vai ter a mega manifestação lá em São Paulo, o Tarcísio vai estar também, pela anistia do pessoal do 8 de janeiro, muito importante, pela Débora, que está separada dos filhos, e várias outras pessoas que estão sendo injustiçadas, né? A gente tem falado muito da Débora, mas tem várias pessoas nesse processo do 8 de janeiro que estão absurdamente sendo injustiçadas lá pelo STF, então gostei muito da apresentação dele, parabéns ao Bolsonaro e parabéns ao Tarcísio também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.